Fala carequetes e carequetos, Carex na área, e hoje trazendo uma grande novidade, a estreia das críticas atrasadas do Careca. Por que atrasadas? Bom, quem segue a página do Facebook sabe que eu não dou dinheiro para canal de streaming e não costumo ir em cinema logo em estreia por causa daquela bagunça toda. Mas também não curto ver filme gravado na tela do cinema, então geralmente eu só vejo os filmes depois deles saírem nos 7 mares com qualidade razoável. Então é comum eu fazer reviews com 1, 2 ou até 3 anos de atraso. Sim, o Careca é um cara chato, metódico, enjoado, eu nunca te enganei sobre isso. Mas a boa notícia é que eu tô tentando me atualizar e a maior prova disso é que hoje já vai ser um review de uma série que saiu esse ano. Se fodeu! E a partir de hoje eu vou começar a lançar vídeos com essas críticas atrasadas toda quarta-feira. Então senta o dedo no like, se inscreve e comenta que depois da vinheta o Careca vai se transformar no monstro Águia Careca. Ou um urubu, quem sabe. Vai! Quem acompanha o canal já deve saber que eu sou um grande fã de Tokusatsu, e o meu Tokusatsu preferido é Kamen Rider Black. E eu sempre gosto de frisar que eu já vi muita coisa de Tokusatsu, tanto antigo quanto moderno. Eu não falo isso pra pagar de conhecedor não, é que existe uma narrativa entre os fãs de séries de super-heróis japoneses que se você prefere alguma série que passou no Brasil na época da Manchete, é porque você não conhece as outras que não passaram. E isso é uma mentira, até porque tem muita coisa que passou na Manchete que eu acho sim muito bosta. Eu vi todos os Kamen Riders antigos e os novos até o Zio, e eu vou continuar a ver os da era Reiwa também, eu só tô um pouquinho atrasado. Mas de longe, o meu Kamen Rider preferido, na verdade o meu Tokusatsu favorito de todos os tempos, é Kamen Rider Black. E por que Kamen Rider Black, Calvins? Porque eu curto muito séries mais pesadas, dramáticas e com pouco humor. E o Black é um dos únicos Tokusatsu que praticamente não tem humor nenhum. De cabeça eu só lembro de um episódio mais engraçadinho, que é aquele dos samurais, que volta no tempo. Mas todo o clima da série é de suspense, tensão, e alguns episódios são até terror. E morreu. Mesmo quando eu era criança, já dava pra perceber que era uma série diferente das outras. Por mais que os fãs de Tokusatsu não gostem de assumir, essas séries são sim feitas visando o público infantil. Por isso, uma série que era pra crianças, mas mesmo assim pesava a mão no terror, foi uma grande surpresa na época. No século XVII, o músico Giuseppe Tartini sonhou que tinha vendido a sua alma ao demônio. E como recompensa, ele compôs uma linda música. O seu nome é... O Poema do Demônio. E não só isso, as fantasias dos monstros são muito mais realistas do que nas outras séries da época. Você vê que são monstros mesmo, dá pra perceber até que eles fedem. A trilha sonora é espetacular e combina com o clima perfeitamente. Gaijin様。
Os vilões são terríveis, tanto no visual quanto nas atitudes mesmo. E o carisma do ator principal Kurata Tetsuo influenciou bastante no sucesso da série também. Ele não era um primor de interpretação no início, mas é evidente a evolução dele ao longo da série. O Careca teve o prazer de conhecer o cara, e mesmo com a equipe do Anime Friends falando que não era pra encostar nele, eu mandei um aperto de mão de brother mesmo e que se dane. E ele retribuiu simpaticamente. O sucesso dele como ator foi tanto que ele é o único ator a protagonizar 2 séries Rider. E na continuação do Black, o Kamen Rider Black RX, você vê que ele já está interpretando consideravelmente melhor. Obviamente eu não curto muito o RX, quer dizer, ela é sim uma ótima série, mas não o suficiente para ser uma continuação do Black. Diferente da anterior, no RX rola muita comédia e os monstros são meio zoados às vezes. 150度で凍らせたバナナが折れるとは。残念だったな、ビャッキ。バナナを凍らせて凶器に使うことなんて計算済みだ。こんなこともあろうと思って、俺が瞬間変身したの気づかなかったようだな。Sem contar que ela estraga uma das maiores coisas que acontece no Black, que é a morte do Shadow Moon. Eu aqui não vou me privar de dar spoiler numa série de 1987, ok? Até porque a série nova segue razoavelmente a mesma história, então se você já viu, você sabe que o Shadow Moon morre também. Mas enfim, eu acho importante falar da série original para quem nunca viu entender o porquê o critério e as expectativas que a gente tinha para esse remake eram tão altos e porque foram terrivelmente frustrados. E a proposta era ao mesmo tempo fazer uma homenagem aos 50 anos da série original de Kamen Rider e ao mesmo tempo atualizar Kamen Rider Black para os anos 2020. Para quem não sabe, a primeira série de Kamen Rider é de 1971 e depois do sucesso dela vieram várias outras. Kamen Rider Black, que aqui no Brasil ficou erroneamente conhecido como Black Kamen Rider ou até Black Man, o que eu acho que seria considerado bem estranho hoje em dia, ela é na verdade a 8ª série Rider. E já era, na época, uma tentativa de atualizar os conceitos da primeira dos anos 70 para os anos 80. Então essa nova, de 2023, foi uma tentativa de atualizar o Black para o século 21 e ao mesmo tempo homenagear o primeiro Kamen Rider de 1971. Confuso? Pois é. E foi exatamente por isso que a história ficou também confusa pra cacete. Numa tentativa de juntar a vibe moderna com a vibe setentista, foi escrita uma história que se passa uma parte em 1972 e a outra parte em 2023. Tudo gira em torno dos Kaijin. Literalmente Kaijin quer dizer pessoa misteriosa. Mas esse é um termo usado para assombrações, pessoas com poderes sobrenaturais e, consequentemente, monstros também. Inclusive é importante diferenciar de Kaiju, que são os monstros gigantes de Ultraman. O Kai é o mesmo, misterioso, mas Jin no caso é pessoa e Ju é fera. Então Kaijin é pessoa misteriosa e Kaiju, fera misteriosa, beleza? Enfim, na série da Amazon, o Japão tá à beira de uma guerra civil, pois existem Kaijin, pessoas que se transformam em monstros, homens animais na verdade, e eles exigem ter os mesmos direitos das pessoas normais. Enquanto isso, tem grupos que não aceitam e os querem fora do Japão. E aí nós somos apresentados a Aoi Azumi, uma militante dos direitos Kaijin que já aparece nos primeiros minutos fazendo um discurso em inglês, ou que ela acha que é inglês, né? Kaijins have the same sense of humor as I do. Eu não entendi o que ele falou. Sobre tolerância e que as vidas Kaijin têm o mesmo peso das vidas humanas. Então sim, é uma série com uma mensagem política moderninha que busca fazer uma associação com racismo, preconceito com imigrantes e tudo que deixa os militantes do antigo Twitter super excitadinhos.
É importante dizer que esse tipo de história mais lacrante não é mais muito popular no Japão. Bem, elas tiveram um grande peso nos anos 60, assim, quando o Japão realmente enfrentou um grande momento de divisão política, mas hoje em dia lacração não cola muito lá. Principalmente no Tokusatsu, que, como eu disse, tem um público infanto-juvenil como alvo. Ah, então por que essa série é assim, Carex? Porque essa série, na verdade, teve o Ocidente como alvo. Kamen Rider Black Sun foi uma tentativa de furar a bolha do Tokusatsu e fazer pessoas que nunca pensaram em ver uma série de Kamen Rider se interessar por esse tipo de obra. Por isso que ela saiu direto na Amazon, uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Tokusatsu no Japão ou sai na TV, no cinema ou como websérie nos canais das redes japonesas mesmo. Então sim, a ideia aqui foi fazer um produto tipo exportação, que fosse polêmico e gerasse debate no Twitter. O que aconteceu por um curto período de tempo, mas infelizmente ou felizmente, a série ainda carregou muita breguice de Tokusatsu e ela em sua grande parte só foi assistida pelo pessoal que já curtia seriados japoneses mesmo, que por sua vez estranhou a diferença na abordagem, tanto em relação à política quanto à violência explícita. Comercialmente, eu realmente nem sei se ela foi um sucesso ou não, mas eu posso dizer que a grande parte do público não recebeu bem a série. E eu agora vou tentar explicar o que de ruim eu acho que exatamente aconteceu e onde ela falhou, ok? 1. História confusa. Como eu falei, Kamen Rider Black Sun se passa ao mesmo tempo em 2023 e em 1972. E na verdade tem até uns flashes em 1936 também. E isso ficou um pouco confuso. Não pelo fato da história se passar em duas épocas diferentes, porque isso já tinha sido feito em Kamen Rider Kiva de 2008 e ficou bem legal. Mas na verdade porque simplesmente encheram a história de personagens que não tiveram suas histórias ou motivações realmente explicadas. Basicamente em 2023 você tem o Minami Kotaro, e não, eu não vou usar os nomes dublados aqui não, ok? É o Minami Kotaro velho, manco e que não liga mais pra porra nenhuma. E em 1972 você tem ele jovem e idealista fazendo parte de um grupo de revolucionários de extrema esquerda. A começar, nunca fica realmente claro quem é Kaijin e quem não é. Em 1972, o grupo do Kotaro sequestra o neto do primeiro-ministro japonês na intenção de exigir mais direitos aos Kaijin. Mas eles têm simpatizantes humanos entre eles. Aí o Kari e o Oliver Johnson são humanos. E em 2023 a Aoi também não é Kaijin. Os pais do Shunsuke, o menininho Kaijin, que é um pardal, um é Kaijin e o outro não. Então a divisão que a história busca criar entre humanos e Kaijin, logo de cara, não fica muito bem explicada. Também não fica explicado como os Kaijin nascem. No final da série é dito que todos eles são frutos de experiências com humanos, que na década de 30 tiveram pedras especiais colocadas na sua barriga e se tornaram Kaijin. Então, como zaralhos, na família do Shunsuke, o pai é Kaijin e a mãe não é? Afinal, Kaijin são feitos em laboratórios ou nascem biologicamente? É mostrado que o partido do governo continua fazendo Kaijin para vender no mercado negro como escravos sexuais, aberrações de circo e o cacete que for. Mas por que a maioria dos Kaijin então não sabe disso? E se eles nascem biologicamente, como é que rola isso? Tu bimba uma mulher dragão e nasce um dragãozinho? O sonho de todo furry, né? Que nojo. E a pedra na barriga? Acontece aquela história de que o pai bota a sementinha na barriga da mamãe, literalmente? Pois é, a história não explica nada disso. A motivação dos personagens é muito falha e muitas vezes muda de uma hora para outra. Os pais da Aoi dão a vida para proteger o segredo dos Kaijin, mesmo sendo humanos. A própria Aoi, que prega que humanos e Kaijin são iguais, se horroriza ao ser transformado em um Kaijin. E o Bill Gainer nem se fala. Ele começa como um revolucionário idealista, depois que entra para o governo vira um torturador sanguinário, e no final ele larga o governo e morre para proteger a filha da mulher que ele matou com toda a frieza do mundo. O Kotaro também passa a proteger a Aoi meio que à toa. Enfim, é tudo muito confuso, mas não porque a história é complexa mesmo, mas sim porque ela é mal escrita. Outra coisa que não é explicada é a origem das pedras que transformam os Kaijin, mas isso é melhor abordar num outro ponto.
2. A história é mística ou realista? Kamen Rider Black é bem místico. Os vilões são uma organização chamada Gorgon, composta de criaturas meio humanas, meio animais que vivem por 50 mil anos. E uma vez a cada século, os sacerdotes Gorgon capturam 2 jovens e os transformam em homens gafanhotos, o Sol Negro e a Lua Sombria. Qual a sua mensagem para a Terra, Belo? Apenas que busque conhecimento. E aí, eles botam pra lutar entre si, e o sobrevivente vira o líder dos Gorgon, chamado de Senhor da Criação, que vive por mais 100 anos, até que haja outra cerimônia, onde ele vai ser substituído por outro garoto. E aí, os irmãos de criação Kotaro Minami e Nobuhiko Akitsuki recebem as Kingstones, as Pedras do Rei, na barriga, e viram Black Sun e Shadow Moon, respectivamente. Mas o Kotaro acaba salvo pelo seu pai e escapa, e toda a história da série é sobre o Gorgon mandando o Kaijins pra arrancar a Kingstone que ele tem na barriga de volta, e até em certo momento ele tem que enfrentar o seu irmão como Shadow Moon e matar os sacerdotes e o Senhor da Criação. Ou seja, é tudo puramente místico, esotérico, hermético, ou seja lá como você quer chamar isso. Já no remake, o Kotaro e o Nobuhiko foram transformados quando crianças e tem a Kingstone na barriga. Só que o Gorgon aqui é um partido político que usa o Senhor da Criação, o primeiro Kaijin criado em laboratório, como uma fonte de uma substância que não só cura os Kaijin e os torna imortais, mas também dá ao partido poder político sobre todos os Kaijins do país. Mas aí o Senhor da Criação tá morrendo e eles precisam das 2 Kingstones, a verde e a vermelha, para criar um outro Senhor da Criação e continuar no poder. Então, basicamente, é a mesma história, certo? Só que algumas coisas não se encaixam, tipo, o que são as Kingstones? Por que elas transformam as pessoas quando colocadas na barriga? E se só as 2 pedras, a verde e a vermelha, podem criar um novo Senhor da Criação, de onde que vieram as outras? As que são usadas para transformar as outras pessoas em Kaijin. Aliás, na série original só existem 2 Kingstones, a do Black, a vermelha, e a do Shadow Moon, que é a verde. Então elas dão poderes a eles e tornam possível a transformação deles. Inclusive é dito que a única maneira de tirar elas é rasgando a barriga e matando o dono. Já na série nova, eles tiram por conta própria a Kingstone, dão para Yukari e continuam bem e se transformando numa boa. Porra, então pra que existem as pedras? Pra que elas servem, mano? Tudo na série nova é mostrado do ponto de vista político, mas inexplicavelmente algumas coisas ficam implícitas como sendo místicas. Os membros do partido, que eram para ser os 3 sacerdotes da série original, eles usam mantos e performam rituais. O sabre Satã no início era só uma arma ritualística, mas no final é mostrado que só ela pode matar o Senhor da Criação, mas nunca fica explicado se é por magia ou fruto de experiências ou sei lá o que. Inclusive é dito que o Senhor da Criação ele nasce como um homem gafanhoto, justamente porque houve uma praga de gafanhotos e um eclipse na hora que estavam fazendo a experiência nele. Por isso, quando os pais do Kotaro e do Nobuhiko tentam replicar a criação do Senhor da Criação com os filhos, eles fazem durante um eclipse também. Mas e aí? Então é algo místico ou puramente científico? E falando no Sabre Satã, o Bilgane, aliás, inexplicavelmente é o único Kaiji que não se transforma num animal. Ah, careca, isso é porque no original ele é meio que um cara de armadura. Eu sei, mas no original ele tem umas barbatanas meio de peixe. No novo ele é só um cara com uma armadura preta meio genérica, que não dá pra saber se é um inseto, peixe ou sei lá o que é. Aliás, a armadura dele é super mal feita, meio frouxa, a de 87 dá de 1000 a 0 nessa. A cena do Kaijin Baleia ressuscitando Black foi uma referência direta à série de 87. Só que como eu falei, no original tudo gira em torno de misticismo. Então um homem baleia usando um óleo mágico para ressuscitar um homem gafanhoto é totalmente aceitável. Na série nova eles não explicam o que é o óleo, não explicam como ele ressuscita, não explicam nada, mano. Se você não viu a série original e não sabe que aquilo é um fanservice, tu simplesmente fica boiando.
Mas o mais triste é que esses furos de roteiro e quebra de personagem nem são o que tem de pior. 3. Mensagem política errada. Bom, sendo essa uma série lacrante, é óbvio que a mensagem aqui é mais puxada para a esquerda e uma crítica ao conservadorismo, certo? Só que se a tentativa da série era ser woke, um termo em inglês que é equivalente a lacrar, ela fez um péssimo trabalho. Primeiro porque no início o tema geral é de que os Kaijin são bonzinhos e só precisam ser respeitados. Mas aí o Shadow Moon toma o poder do Partido Gorgon e declara guerra à humanidade. E como um autêntico Magneto, ele quer que os Kaijin se imponham sobre a humanidade. Ao que o Kotaro se opõe e por isso eles se enfrentam. Então, ao meu ver, se o vilão é um cara extremista que luta pela supremacia de uma minoria, então na verdade é uma série anti-lacre. Ou pelo menos anti-extremismo, correto? お前は怪人だけの世界を望むんだな。価値観が合わないなら奪い合う。思想が違えば排除する。今度はそれを俺たち怪人がやる。 Mas aí, a menina que dizia que não existe nenhuma grama de diferença entre a vida de um Kaijin e um humano, no final monta um grupo guerrilheiro com direito a crianças fazendo bombas caseiras. Sério. E o pior é que as crianças, pelo visto, são humanas, então não fica claro se é um grupo Kaijin, um grupo anti-humano, anti-governo. Aliás, nada nessa zona fica claro. A impressão que eu tive é que basicamente a mensagem aqui é: se você faz parte de uma minoria, vai lá fazer umas bombas e pegar em armas e vira terrorista, que é o único jeito de você sobreviver. E visto que a gente está numa época que a pessoa lê X-Men e acha que o Magneto é que tá certo, é capaz de ter sido isso mesmo que o cara pensou. Para não dizer que a série é totalmente ruim, as lutas sim são muito boas, principalmente depois que o Kotaro adquire a forma Raider. As fantasias dos Kaijin são relativamente bem feitas, muita gente reclamou que eles só se transformam a cara e as mãos, porque eles continuam de roupa. Eu achei que isso na verdade deu mais credibilidade. Só que a própria Aoi se transforma e fica pelada. E depois, quando ela se destransforma, ela volta com a roupa e o casaco, tudo direitinho. Quanto à forma Raider, eu achei que ela foi usada em um ponto muito ruim da história. Ao invés de se transformar para nem sequer matar o Bill Gainer, era melhor se transformar depois que ele fosse ressuscitado, depois que o Kotaro voltasse à vida. Ia fazer muito mais sentido e dar mais importância à ressurreição dele. Aliás, como tudo nessa série, não fica claro por que eles evoluem, digamos assim, por que eles mudam de forma no meio da série. Outro ponto de crítica do pessoal foi o gore, ou seja, a violência excessiva. Mas isso eu achei que foi um pouco de frescura, porque além de rolar violência no mangá original de Kamen Rider Black, escrito e desenhado pelo próprio Shotaro Ishinomori, o criador de todo o conceito da franquia Rider, alguns episódios das séries antigas eram bem violentos também, sobretudo em Kamen Rider Amazon. Enfim, alguns pontos legais foi o uso de momentos históricos reais do Japão, como as experiências com prisioneiros de guerra na década de 30, e eu te aconselho a preparar seu estômago se você for ler algo sobre a unidade 731, ok? Mas eu achei que eles perderam a chance de fazer alguma referência a Shocker, a organização maligna original da série dos anos 70. Eu curti a citação às experiências desumanas do Japão na década de 30, mas ia ficar muito legal se os pais dos garotos fossem cientistas da Shocker nos anos 70, envolvidos com política e tal, e em 87, na época do Kamen Rider Black original, eles pegassem os garotos e transformassem eles. Aí dessa forma você homenageava as duas séries ao mesmo tempo. E é isso, pessoal. Basicamente o Careca não curtiu a série, terminou na força do ódio e tudo o que restou foi uma enorme vontade de ver a original pela quinta ou sexta vez novamente. Mas se você gostou, fica à vontade para contradizer o Kelvin nos comentários. Mas se você nunca viu o original, eu te aconselho a ver pelo menos os 5 primeiros episódios só para você ver a diferença de qualidade do bagulho. Então é isso, pessoal. Deixa um like, se inscrevam e comentem se vocês querem ver mais críticas como essa. No mais, beijo nas crianças e tchau! The barrier of Kaijin and human lives always that observe. O que foi que ela disse?